Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para mais um estudo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O tema de hoje é orai e vigiai. E como que a gente pode compreender essa mensagem, essa orientação, para a gente trazer essa mensagem para a prática das nossas vidas e conseguir ter mais guarnição, conseguir edificar as coisas na nossa vida e mantê-las de maneira mais equilibrada e guarnecida. Então já peço para você curtir o vídeo e acompanha o nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque lembrando, esse é um estudo que nós estamos fazendo dos 125 poemas do Reiki que trazem lições e ensinamentos para que a gente tenha uma vida mais feliz, próspera e no sentido do nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Então vamos ao estudo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar o poema de número 4 do Reiki. O título dele é Ventos sobre as Folhas de Outono. E o poema é dessa maneira. Muitos dias e noites se passaram para aperfeiçoar as folhas do bordo, mas basta uma rajada de vento para levá-las. Então, como que a gente pode compreender esse poema, esse ensinamento? Muitos dias e noites se passaram para aperfeiçoar as folhas do bordo. E o que é bordo? Bordo é uma árvore que, com o passar dos dias, das estações, as folhas dessa árvore vão se mudando de coloração, elas vão ficando numa coloração avermelhada, amarela e até alaranjada. Então essas folhas ficam numa coloração muito bonita, ficam folhas muito belas. Então por isso que o poema fala isso, muitos dias e noites se passaram para aperfeiçoar, para deixar essa árvore bela. E na sequência que vem uma das chaves desse poema, que ele fala assim: mas basta uma rajada de vento para levá-las. Então aí que entra o orai e vigiai, porque muitas das vezes nas nossas vidas nós demanda tempo para a gente conquistar, edificar alguma coisa na nossa vida, seja uma virtude moral, espiritual ou mesmo conquistar alguma coisa material na nossa vida. Mas se a pessoa porventura tiver uma queda, ela pode perder tudo aquilo que ela conquistou na vida dela. Então a gente pode compreender isso. Vou falar primeiro no nível mais material mesmo. Às vezes a pessoa trabalha, se esforça, se dedica para ter uma profissão, um trabalho, assim, uma empresa legal, já assim num nível bom, Então demanda anos ela se dedicando àquilo. E aí, por um deslize dela, por uma falta de atenção, sujeito a pessoa perder aquilo que ela construiu. Isso numa visão mais material, que a gente pode abranger também, mas a gente pode trazer para uma questão também mais moral e espiritual. Por exemplo, a confiança. Às vezes a gente precisa de tempo, para ter confiança numa pessoa e a pessoa ter confiança na gente também. E a gente vai construindo isso com o tempo, com as atitudes. Mas se a pessoa, assim, porventura, em algum momento, ela quebrar aquela confiança com aquela falta dela, que ela pode ter, sujeito a ter, fica muito difícil depois recuperar a confiança na pessoa. Isso a gente pode falar entre amizades, pode falar também numa relação de homem e mulher, dentre pai e filho, mãe e filho. Então pode ser diversas relações que podem estar sujeitas, a ter uma quebra de confiança. A gente precisa ter muita atenção nisso para não deixar que essas coisas boas que a gente vai construindo na nossa vida se percam por um deslize, uma rajada de vento. E a gente pode compreender também o nosso nome, A gente vem construindo o nosso nome, a honra, que a gente tem
durante a nossa vida, durante os anos, e é importante que a gente tenha essa atenção para não cair, para não deixar quebrar aquilo que a gente conquistou com tanto trabalho, com tanta dedicação, com tanto crescimento que a gente precisa, né? Inclusive tem uma frase bíblica que fala pra gente, foi uma palavra de Jesus, que ele fala pra gente construir a nossa casa, a nossa edificação em solo de pedra, de rocha, uma base firme, para que a gente, quando vir os ventos, as tempestades, a gente não perca a nossa edificação. Então, agora o que a gente pode compreender com orai e vigiai? O que é vigiai primeiro? Vigiai é a gente estar atento nas coisas que são boas, positivas e manter elas perto da gente. Ao contrário, também estar atento àquelas coisas que não são positivas, são negativas e deixar elas afastadas da gente. Não deixar as coisas negativas crescerem na nossa vida, né? Vou dar um exemplo aqui na internet. Se a gente acessa um conteúdo na internet, por exemplo, um conteúdo com uma coisa que não é legal, uma coisa negativa, se a pessoa acessar aquilo na internet, vai passar um dia, a internet verificou que ele acessou aquele conteúdo e no outro dia ela vai apresentar um conteúdo semelhante. Aí se a pessoa clicar de novo, a internet começa a compreender que ela está gostando daquele conteúdo e começa a enviar mais conteúdos daquele para a pessoa acessar cada vez mais. Então, a pessoa não vigiou. Ela quis ver alguma coisa que não era positiva e aquilo foi crescendo na vida dela, foi crescendo até tomar proporções assim que atrapalhem ela e sujeito a ela ter uma queda na vida, né? Então, o vigiar é isso. Eu estou falando da internet, mas a gente pode trazer também para outros âmbitos os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes. Por isso que é tão importante a gente ter atitudes positivas, de honestidade na nossa vida, né? Sinceridade. E o que acontece? A gente vigiando, trazendo esses conteúdos positivos para nós, a gente vai montando uma redoma à nossa volta, em que as coisas negativas vão ficando afastadas. Então, por isso é importante vigiar. Vigiar o que a gente está fazendo, o que a gente está consumindo, o que a gente está deixando se aproximar na nossa vida. E buscar que sejam coisas boas. E orai. O que é orar? Orar é a gente fazer ligação com Deus, com o superior. E essa oração, ela já por si, ela já faz a gente ter mais guarnição na nossa vida. Porque se a gente está ligado com Deus, a gente está ligado em coisa boa, coisa positiva, em coisa que traz crescimento, saúde para nós. Então, o orai é a gente deixar essa porta aberta para Deus, a porta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações abertas para Deus. Que inclusive a gente pode fazer uma oração mesmo, fazer oração, buscar conversar com Deus. Também meditação, escutar a Deus. Isso são formas de orar. Então, orai e vigiai. Também tem uma palavra bíblica que fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então por que às vezes a gente ainda erra? É porque a gente ainda não está conhecendo totalmente o espírito. O espírito em qual sentido? O espírito, a nossa essência divina, porque nós somos filhos de Deus. Então quando a gente começar a conhecer mais a nossa essência, que é espiritual, que é divina, quando a gente está consciente disso, aí a gente vai estar mais pronto, né? A gente vai estar pronto para viver sem quedas. A gente ainda é muito identificado com a nossa carne, com a nossa matéria, por isso temos ainda tantas fraquezas, né? Inclusive, vigiai é a gente perceber que nós temos fraquezas, né? E quando a gente sabe que a gente tem algumas fraquezas, a gente pode tomar mais cuidados em relação
a elas, né? Por exemplo, se eu sei que eu tenho fraqueza em determinada situação, então eu busco evitar aquelas situações, não frequentar ambientes que possuem aquela situação, não conversar com pessoas que incentivam aquela situação que eu tenho uma fraqueza. Então isso é vigiar também, a gente reconhecer as nossas fraquezas e buscar cuidar mais, cuidar mais. E algo bem importante da gente perceber também é que nós aqui na Terra, seres humanos, estamos sujeitos a tropeçar, a cair. A gente está sujeito, a gente não é perfeito ainda, né? E tem uma música bem legal, uma música, e ela fala o seguinte, falando na música a pessoa falando com o superior, né? Fala: se porventura eu tropeçar nos pecados, que o seu manto sagrado me ensine o recomeço. Falando com Deus: se porventura eu errar, eu cair, que o seu manto sagrado, manto divino, me ensine o recomeço. Porque todos nós estamos sujeitos a errar. Já erramos, podemos errar agora, podemos errar mais para frente, mas Deus quer sempre a nossa vitória, que a gente cresça no sentido espiritual, né? Que a gente desenvolva o nosso espírito. Então a gente pode estar ciente disso também, caso a gente errou, se a gente errar, sujeito, que a gente pode recomeçar, buscar força em Deus para um recomeço sempre. Agora, o que não é interessante é a pessoa se manter, né, de livre e espontânea vontade lá nos erros, né? É interessante a gente compreender que a gente está sujeito a errar, mas que a gente tem que buscar acertar, andar direito. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço aí para você curtir ele, compartilhar para outras pessoas que também possam se beneficiar desse vídeo e, novamente, quero pedir para você seguir o nosso canal aí e acompanhar. A gente está sempre postando vários conteúdos a respeito do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e espiritual e também do método terapêutico Reiki. Um grande abraço.